Olá, semana 6, PET 2 de Matemática, segundos anos. Eu sou o professor Evandro. Pessoal, chegamos então à sexta semana do PET, finalizando o PET 2, quase que finalizando também o primeiro semestre. E a gente fecha essa semana 6 falando sobre a permutação simples, sobre o arranjo simples e a combinação simples. Permutação é quando o número de elementos que irão ser organizados é igual ao número de posições em que eles serão organizados. N é igual a P. Então, se eu pego a permutação de 6, eu vou fazer 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se eu pego a permutação de 3, 3 vezes 2 vezes 1. Então, o número das posições é igual ao número que vai ser organizado. Arranjo simples, quando o número de elementos n é maior que o número de posições p disponíveis para organizar esses elementos. Neste caso, a ordem dos elementos de cada combinação importa. A e B é diferente de B e A, vezes N maior que P. Ou seja, eu tenho muitos elementos e poucas posições. O meu número de elementos é maior que o meu número de posições. Eu tenho 5 lugares, mas eu tenho 10 pessoas para sentar nesses 5 lugares. Então, alguns dessas 10 pessoas, 5 pessoas das 10 pessoas vão ficar sem lugar para sentar. Então, isso é um arranjo. A ordem importa. Quem chegar primeiro vai sentar no sofá. Isso é um exemplo, gente? Quando a gente elege um presidente, um vice, um tesoureiro, um secretário, onde a posição que a pessoa ocupa, que o elemento ocupa, tem diferença. É importante. A gente faz arranjo simples. Quando a combinação simples, é quando o número de elementos n é maior que o número de posições. Também, igual ao do arranjo. Porém, a ordem não importa. Tanto faz sentar João quanto sentar Maria. Ou sentar Pedro e João, depois Maria. Num sofá, num banco de tantos lugares. A ordem não importa. Tanto faz colocar um como colocar outro. Sortear 10 alunos de uma sala com 40, eu vou sortear lá. 10 alunos vão ganhar o mesmo prêmio, independente da ordem que for sorteado. Eu tenho muitos prêmios? Não, eu tenho só 10. Eu tenho 40 alunos que vão receber 10 prêmios. Mas qualquer um desses 10 vai ganhar o mesmo prêmio. Ou seja, a ordem não importa. Então a gente tem a permutação simples, que o número de elementos é igual ao número de posições. Você tem 10 lugares, 10 pessoas, as 10 pessoas vão sentar nos 10 lugares. O arranjo simples, onde quem chega primeiro vai poder sentar, mas o número de lugar é menor que a quantidade de pessoas. A ordem que eu colocar ali vai ser importante. É diferente. Quem ganha primeiro, quem ganha segundo, quem ganha o terceiro lugar. Então, arranjo, a ordem importa. Combinação, eu tenho quantidades menores de lugares, de posições. Tenho elementos, a quantidade de elementos maior também que o número de posições. Mas tanto faz. Quem chega primeiro, quem chega segundo, vai ter a mesma premiação. Vai sentar, porém, tanto faz. Se é uma pessoa mais velha, se é uma pessoa mais nova, se é mulher, se é homem, vai chegar e vai sentar ali, apesar que vai ter só
10 lugares ou 5 lugares para uma quantidade maior de pessoas. Algumas pessoas vão ficar em pé. Então esse é um exemplo assim bem simples, né, gente? Falando da parte de análise combinatória, falando de permutação, de arranjo, de combinação. Vamos fazer os exercícios para a gente poder elucidar melhor isso aí, né? Então, em um restaurante, existem 4 opções de bebidas, 3 opções de prato principal e 2 sobremesas. De quantas maneiras distintas, diferentes, um cliente pode montar o seu almoço contendo um prato principal, uma bebida e uma sobremesa? Pessoal, aí eu tenho 3 tipos de refeições, né? Uma bebida, um prato principal e a sobremesa. Eu vou montar um combo, onde eu vou ter um prato principal, uma bebida e uma sobremesa. A ordem aí não importa, né? Se a pessoa quiser beber primeiro o refrigerante, beber bebida primeiro, depois a sobremesa e por último o prato principal, tanto faz, né? Eu tenho 3 posições, eu tenho 3 tipos de elementos que eu vou ocupar essas posições. Só que eu posso fazer de maneiras diferentes, né? Olha para você ver como que é interessante isso aí, ó. Eu tenho bebida, prato principal, sobremesa. 3 posições. Eu vou colocar 3 elementos. O número de elementos vai ser igual ao número de posições, né? De tipos nesse prato. Porém, cada elemento aí eu tenho 3 opções de prato principal, 4 opções de bebida e 2 opções de sobremesa. Então eu vou fazer mais combinações. Eu não vou fazer só uma combinação. Eu posso montar vários combos, vários almoços, né? Assim, vários tipos de almoço com essa variedade aí de pratos, bebidas, sobremesas, né? Então a gente vai resolver esse exercício pelo princípio fundamental da contagem, pelo princípio fundamental da multiplicação, que é o quê? Pegar a quantidade de bebidas, multiplicar pela quantidade de pratos e pela quantidade de sobremesas. Então eu consigo fazer o quê? 24 combinações, 24 combos de almoço, né, de pratos para uma refeição. Então a resposta é 24 combinações, né, que o cliente pode montar seu almoço aí nesse restaurante. Número 2. Analise cada uma das situações abaixo e classifique-as. 1 se for permutação, 2 se for arranjo e 3 se for combinação. Depois marque a alternativa que contém a sequência correta. Então, eleger um presidente e um vice-presidente. Representante, né? Um vice-representante de uma comissão dentre 10 pessoas. Então, eu tenho 2 vagas para 10 pessoas. Não é permutação, né? Porque para ser permutação, o número de vagas tinha que ser igual ao número de elementos. Então, eu já tiro permutação do páreo. Sobre o arranjo e combinação. Ser presidente é mais importante que ser vice? É. Então aí a ordem importa. Quem for o primeiro escolhido, o mais votado dos 10, vai ser o presidente. O segundo mais votado vai ser o vice. Então a ordem importa. Se a ordem importa, a gente já faz o quê? Um arranjo. Escolher 2 funcionários para representar a empresa dentre 30. Mesma coisa. Tenho só 2 vagas, só 2 posições, dentre 30 funcionários. Mas se eu escolher o primeiro funcionário ou o segundo, os 2 têm a mesma importância, porque todos os 2 vão representar a empresa. Então, vai ser o quê? Combinação. Porque a ordem da escolha aí dos funcionários não importa.
Formar uma senha de 6 dígitos com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, sem repetir nenhum deles. Então eu vou escolher um número, depois eu não posso usar esse número de novo. Eu tenho 8 elementos para 6 vagas, então não é permutação. Ou é arranjo ou é combinação. Só que acontece, eu tenho que ver se a ordem importa. Eu vou escolher o número 2 na primeira posição. Eu não posso usar ele de novo. Ele não pode repetir. Então, nesse caso aí, a ordem importa. Se a ordem importa, a gente faz o quê? Um arranjo. Formar combinações de números com 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa combinação aí não me falou com a quantidade de vagas, né, de posições. Então eu creio que eu vou pegar esses números aí, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e colocar eles na ordem que eu quiser. Misturar a ordem que vier na cabeça, usando os 6 números. Se eu vou usar os 6 números, né, me diz que eu tenho 6 posições e 6 elementos. Então, o número de posição é igual ao número de elemento. Eu vou usar uma permutação. Organizar 6 livros em uma prateleira em qualquer ordem. A mesma coisa. Eu vou pegar os livros, né, são 6 livros, eles já estão ali. Eu vou organizar eles da forma que eu achar interessante. Ou numa sequência, ou numa ordem alfabética, ou por cores. A combinação é ao meu gosto. Então, também é uma permutação, porque a quantidade de elementos é igual à posição dos elementos. Sortear 3 pessoas em um grupo de 20. Né? É bem igual, é bem parecida com escolher 2 funcionários para representar a empresa dentre 30. Né? Eu tenho 3 prêmios e vou sortear 3 pessoas. Então 3 pessoas serão sorteadas, vão receber um prêmio. Elas têm a mesma importância. Então eu vou fazer o quê? Uma combinação, porque a ordem não importa. Então a resposta correta é a letra E. Número 3. Dados os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, pergunta-se quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar. Então aqui, ó, e que a gente forma um número com 3 algarismos distintos. Eles não podem se repetir. E eu tenho 6 algarismos, né? 6 opções, 6 elementos. Então a letra A gente vai fazer o quê? Na primeira posição, eu posso escolher os 6 números. Que não importa o número que eu vou escolher na primeira posição, lá do primeiro número. Eu posso usar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. No lugar da centena, vendo ali? No lugar da dezena, eu já usei um número para centena. Só sobra para mim o quê? 5. Então, na dezena, eu vou usar 5 algarismos. E na unidade, eu já não usei 2 números para formar o número de 3 algarismos. Eu não tinha 6. Então, 2 daqueles números que eu escolhi não podem ser usados de novo. Então, sobra só 4. Então, eu consigo formar 120 números sem repetir, né, os algarismos. Então, com 6 números, eu consigo formar números com 3 algarismos distintos. Então, eu consigo formar 120. A gente vai fazer pelo princípio fundamental da multiplicação, ou da contagem, né? Letra B. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Então já muda, agora já são 4 números, né? Dos 6 eu vou usar os 4, mas não posso repetir.
Então, o mesmo processo, ó. Na milhar, eu vou usar qualquer um dos 6. Na centena, eu já vou usar só 5, porque eu já usei um dos 6. Na dezena, eu vou usar 4, porque eu já usei 2 desses 6 números. E na unidade, eu vou usar só 3 que me resta. Então, fazendo a multiplicação, eu consigo formar 360 números distintos, sem repetir um algarismo do outro. Letra C. Quantos números de 4 algarismos distintos, terminados com 5, podemos formar? Então, gente, eu vou prestar bastante atenção nisso aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 posições. Eu tenho os elementos de 1 até o 6. Eu vou formar números, mas esses números eles têm que terminar com 5. É obrigatório que o último algarismo seja 5. Então, eu já vou começar a minha milhar com um número a menos. Eu posso usar todos os números na milhar, menos o número 5. Então, vai ser o quê? 5 opções. Na centena, eu já não usei o 5 e o outro número, só me sobra 4. Na dezena, só vai me sobrar 3, porque eu já usei os 5 na unidade, os outros 5 números na milhar, o que me sobrou 4 números na centena e só 3 agora na dezena. E 1 na unidade, que é só o número 5 que eu posso usar. Multiplicando essas opções, eu consigo formar 60 números, onde o último número, o da unidade, é o 5. Letra D. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar? Então vamos prestar atenção, gente. Números ímpares. Para ser um número ímpar, ele tem que terminar com o 1, o 3 e o 5. Né, ó? Então, para ser ímpar, tem que terminar em 1, em 3 e 5. Eu tenho 3 opções na unidade. Para o algarismo 1, no final, temos 5 opções para o primeiro, 4 para o segundo, né? E assim vai. Se eu uso 3, eu vou ter também 5 opções no primeiro, 4 no segundo. Se eu uso o número 5 no final, a mesma coisa. Então a gente vai considerar o que primeiro? Que eu usei um número ímpar dos 3 na unidade. Um só que eu vou usar. Sobra 5 lá na centena. Eu usei os 5. Agora só me sobra 4 para dezena. Então, 5 vezes 4, 20, vezes aquele 1 que eu usei dos ímpares, deu 20. Mas isso ocorre também tanto se eu fizer para o final 3, como para o final 5. Então, eu vou pegar esse 20 aqui e multiplicar por 3. Por quê? Eu tenho 3 condições para que o número de 3 algarismos seja ímpar. Então, dá 60 números com essa finalidade, de 3 algarismos e que seja ímpar. Letra E. Quantos números de 6 algarismos distintos, divisíveis por 2, formar? Então, aqui, ó, números divisíveis por 2 são os pares. Né? Então, tem que terminar em 2, em 4 ou em 6. Para o algarismo 2, no final, temos 5 opções. Para o 4, a gente vai seguindo, vai diminuindo a quantidade de números. Né? Então, temos 5 opções para o primeiro, 4 para o segundo, 3 para o terceiro, 2 para o quarto e 1 para o quinto.
desde que o sexto número seja 2, 4 ou 6. Então aqui, ó, no último número, eu usei um número que seja 2, 4 ou 6. Beleza. Então sobra o quê? 5 números. 5 eu vou usar lá no primeiro algarismo. Depois sobra só 4. Depois sobra só 3. Sobra só 2. Sobra depois o último número, o que não foi usado ainda. Se não tivesse esse critério de ser divisível, é uma permutação, né? Só que acontece, é uma permutação onde eu não vou usar qualquer número na última posição, para que ele seja divisível por 2. Então eu vou usar só o 2, o 4 e o 6. Se eu usar só o 2, ó, dá só 120 números. Mas como eu posso usar 4 ou 6, eu pego os 120, multiplico por 3, dando um total de 360 números, que são divisíveis por 2 com 6 dígitos. Número 4. Considerando os anagramas da palavra editora, calcula. Né? Calcule aí. Letra A. O total de anagramas possíveis. Anagrama é o que é? O que é um anagrama? Eu vou pegar uma palavra, separar as letras e formar uma outra palavra, com ou sem sentido. Isso é um anagrama. Então eu pego a palavra editora, eu vou separar as letras dela e formar uma outra palavra. Essa palavra que eu vou formar, ela tem sentido ou às vezes não tem sentido. Isso não importa. Então na letra A, eu tenho quantas letras na palavra editora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 letras. Eu vou formar um anagrama, eu tenho 7 posições, 7 elementos, é uma permutação, 7 fatorial, onde eu pego 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dando um total de 5.040 anagramas. Letra B. Os anagramas que comecem com a consoante. Então, na letra B, eu já tenho uma condição. Eu vou fazer os anagramas, né, com 7 posições, mas que a primeira posição tem que começar com uma consoante, não pode começar com uma vogal. Então, na letra B, eu vou pegar o quê? As letras, né, que são consoantes dessa palavra, que é U, D, T e R, né, que são os consoantes. Então eu posso usar as 3 consoantes vezes 6 fatoriais, ou seja, vamos deixar isso aqui mais claro aqui, ó. Eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições. Aqui nessa primeira posição aqui, ó, eu posso usar o D, eu posso usar o R, ou eu posso usar o T. Então eu tenho 1, 2, 3 opções. Eu não posso repetir essas letras. Então aqui, ó, das minhas 7 letras, só me sobra 6. Então eu tenho o quê? 6 letras para poder acabar de completar aqui o anagrama. A mesma coisa acontece se eu usar só o R como a primeira consoante, ou o T também como primeira consoante. Então vai ser 3 vezes 6 fatorial, dando um total de 2.160. Eu consigo fazer 2.160 anagramas, começando com uma consoante. Letra C. Os anagramas que possuem as letras D, O e R sempre juntas, nessa ordem.
Então, eu vou fazer anagramas em que a letra D, O, R estão juntas nessa ordem. Então, eu tenho o quê? Das 7 letras, eu vou ter... Vai ficar desse jeito aqui, ó. Desse jeito que o exercício me pede, ó. Eu vou ter aqui, ó, a letra DOR, né? Vamos supor a sílaba DOR, porque elas são, tem que ficar sempre juntas, numa posição só, né? E vai me sobrar o quê? Apenas 4 posições. Eu tinha 7, usei 3. Então sobra o quê? 4 letras. Elas têm que ficar junto. Ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Não importa o lugar. Então, na verdade, eu vou ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5 posições. Porque eu posso começar com a letra DOR, com a sílaba DOR. Pode pôr o DOR aqui depois da primeira letra. Em qualquer lugar, aqui, ó. Os anagramas que possuem a letra D, O, R sempre juntas, nessa ordem. Não está falando nem que começa e nem que termina. Mas as 3 letras precisam estar juntas numa posição só. Então, eu vou ter o quê? Uma fatorial de 5, que vai dar 120 anagramas possíveis de formar nessas condições. Letra D. Os anagramas que terminam com a letra T, E e D juntas, em qualquer ordem. Não sei como é diferente a letra D. Eu posso fazer o anagrama terminado com a sílaba TED, TDE, EDT, ETD, DTE, DET. Então são 6 possibilidades, né? E eu vou ter o quê? Também 5 posições. Mas eu vou ter 6 tipos de opções, né? Eu posso começar, terminar, elas podem terminar sempre com qualquer uma dessas 6 sílabas. Então vai ser 6 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou 6 vezes 4 fatorial também dá, viu, gente? Faça o 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, depois multiplica por 6, dando um total de 144 anagramas. Questão 5. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro, foram sorteados 4 times para jogar o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas do time do jogo de abertura pode ser calculada através de quê? De uma combinação, um arranjo, uma combinação, um arranjo, uma permutação, 2 combinações ou 2 arranjos. Então aqui, ó, a gente tem que pensar o quê? É vantagem jogar no seu próprio campo, né? Pra você ver. O primeiro deles jogaria no seu próprio campo e o segundo seria visitante. Qual que é mais vantagem? Eu jogar no meu campo, vamos supor, da minha casa, ou eu ser visitante? É mais vantagem eu jogar na minha casa, no meu campo, né? Então eu escolher meu próprio campo. Eu vou escolher aquele campo onde o meu time sai melhor. Então, se eu for sorteado para isto, é mais vantagem. Então, se a ordem importa, então a gente vai trabalhar com arranjo primeiro. Então, primeiro é um arranjo.
Né? Então, aqui, ó, foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Então, para compor o grupo A, dos 12 times, eu tenho 12 times, 4 lugares. Então, isto é um arranjo ou uma combinação? Primeiro, permutação não é, né? Porque eu tenho mais times e só 4 vagas para o grupo A. Então pode ser uma combinação ou um arranjo. Para entrar nesse grupo A, tem alguma vantagem? Os times podem jogar no grupo A, grupo B, grupo C. Tanto faz. Então, nesse primeiro passo, a combinação pode ser usada. Eu vou usar uma combinação. Porque tanto faz os times jogar no grupo A, B e C. É um torneio. Ninguém sabe qual que é o melhor, qual que é o pior. Estão todos no mesmo nível. Né? O importante é participar do campeonato. Né? Então, entrar para o grupo A, B ou C, tanto faz. Então, primeiro é combinação. Aí lá dentro do grupo A, a gente vai escolher mais 2 times. Um primeiro que vai jogar na sua casa e o outro é o visitante. Então aí já tem o que? Uma vantagem, já tem uma importância. O primeiro sorteado joga em casa, no seu campo. O segundo sorteado é o visitante. Então aí já precisa do que? De um arranjo. Então a gente vai trabalhar com uma combinação e um arranjo respectivamente. Então, a resposta, a alternativa A é a resposta desse exercício. É uma questão de Enem, foi em 2009. Então é uma coisa assim, que cai muito mesmo em Enem, gente. E é raciocínio. Fiz alguma conta aí? Não. Não tem cálculo nenhum. Tem uma interpretação. Então muitas coisas em matemática, gente, principalmente voltadas para o Enem, cálculo, conta, é desnecessário. É importante? É. Você vai encontrar probleminhas que você vai ter que fazer conta mesmo, assim, fazer algum cálculozinho ali, mas a essência mesmo do Enem, das questões do Enem, para vocês que vão fazer o ano que vem, ou já vão fazer como treineiros, é a interpretação. É ler o probleminha e ver o que está pedindo. E saber diferenciar o que é uma combinação e o que é um arranjo. Número 6. Outra questão do Enem, agora de 2019. Então bem próximo da gente, né? Quase que a última edição. Na forma presencial. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada de cor preta, mais 12 vagões iguais no formato e tamanho, numerados de 1 até 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados da cor vermelha, 3 da cor azul, 3 da cor verde, 2 da cor amarela. O trem é montado utilizando uma locomotiva em 12 vagões, ordenados crescentemente, segundo as suas numerações conforme na figura. Então, primeiro vai a locomotiva, né? A gente tem a locomotiva aqui, e depois tem os vagões de 1 até o 12. De acordo com as possíveis variações na coloração dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados expressa por meio de combinações, que é dada por... Então, primeira coisa, gente, tem alguma ordem, alguma importância eu misturar esses vagões aí? Não. A locomotiva, ela é um carro à parte, então ela não é contada aí. A gente vai trabalhar só com os vagões. Eu tenho as cores, né? Eu tenho 3 cores azuis, 3 verdes, 2 amarelas e 4 vermelhas. Então eu posso fazer combinações entre as cores dos vagões, né? Independente da ordem.
Então, como que seria isso? É uma combinação simples, porque é um agrupamento, né, simples, não tem nenhum critério. A quantidade de trem pode ser montada com 12 vagões de iguais formatos e tamanhos, numerados de 1 a 12, sendo 4 vermelhos, 3 azuis, 3 verdes e 2 amarelos. Então a gente pode fazer o quê? Combinação mesmo, simples. De 4, 12, depois 3 e 8, 3 e 5, 2 e 2. Por que acontece? A quantidade, né, de cores, de elementos, vai diminuindo a quantidade de vagão. Porque se eu tinha 12, primeiro eu faço a combinação de 4 e 12. Porque são 4 vermelhos em 12 vagões. Vezes 3, combinação de 8. Porque eu já combinei já com 4 vagões. Então vai diminuindo. Depois 3 e 5. Porque eu tinha 8, já combinei 3, ficou só 5. Depois, por último, 2 e 2. Porque eu já combinei os 3 vagões. Então a alternativa correta é a letra E. Na apostila está constando combinação de 3 e 6. Mas com certeza foi erro na digitação, viu, gente? A questão original mesmo do Enem é 3 e 8. Então eu já coloquei aqui na apostila a correção. Então a letra E é a resposta certa dessa questão. Pessoal, mais um final, né, de PET, uma matéria importante. Peço a vocês que deem uma olhada nesse vídeo, nessa correção, tirem suas dúvidas. Se errou algum exercício, refaça, olhe de novo como que foi feito, como que foi raciocinado. O meu raciocínio não precisa ser igual ao seu, ele só precisa ser certo, né, gente? Se você teve um outro raciocínio e chegou na mesma resposta, excelente. Você pensou de uma outra forma, né, de uma forma correta também, e chegou na mesma resposta. Também é válido. Aqui eu só coloquei uma sugestão de raciocínio, né, uma opção, mas não a única. Então você também tem essa liberdade de esquematizar seu raciocínio para chegar na resposta. Se chegou na resposta correta, é porque o seu raciocínio está correto. Espero que vocês tenham entendido. Vejam alguns exercícios do livro também, né, que é importante. O livro traz algumas atividades importantes. Eu vou até colocar elas como atividade complementar para vocês reforçarem esse raciocínio aí, que é muito importante. No mais, até a próxima correção e o meu muito obrigado.